Hoje eu vou falar de um livro para pessoas que um dia pretendem morrer. Morrer, por que não? A morte é a única certeza da vida e estamos fadados a isso. Confissões de um Crematório é escrito por Caitlin Dolg e é baseado em situações que ela viveu mesmo. Que ela trabalhou em uma agência funerária e ela relata todas as histórias que ela vivenciou, os sentimentos que ela sentia quando preparava o corpo e tudo mais. É cheio de curiosidades e, bom, para começar a falar desse livro, eu acho que eu tenho que contar o dia que eu recebi ele. O dia que esse livro chegou foi o dia que eu recebi a notícia que uma amiga minha tinha morrido. E foi um baque bem grande, porque foi uma coisa bem inesperada. A gente tinha trabalhado no dia anterior juntas e foi bem estranho. Assim, eu sempre lidei muito bem com a morte, pelo menos eu achava que sim. Então esse livro chegou numa hora bem interessante na minha vida, que eu estava vivendo já um momento assim, e o livro falando sobre isso. Então eu já tinha minha mente um pouco aberta, então eu abri mais ainda. Assim, eu trabalho em um hospital e então eu já tenho uma convivência assim, com morte e situações bem tensas. Mas quando acontece com alguém que você conhece, que você tem uma convivência intensa, assim, eu acho que é bem mais diferente do que quando acontece com uma pessoa que você não conhece. Mas eu acho que é isso, as experiências vão fazendo você se tornar mais forte e fazendo você lidar, e te ensinando a lidar com os fatos, com as realidades da vida. Ensinando a gente a lidar com a morte também, que a morte é uma realidade. Nunca é cedo demais para começar a pensar na própria morte e na morte das pessoas que você ama. Não quero dizer pensar na morte em ciclos obsessivos, como medo de seu marido ter sofrido um acidente horrível de carro ou de avião, mas uma interação racional que termina com você percebendo que vai sobreviver ao pior, seja lá qual for o pior. Aceitar a morte não quer dizer que você não vai ficar arrasado com alguém que você ama morrer. Quer dizer que você vai ser capaz de concentrar sua dor sem o peso das questões existenciais maiores, como por que as pessoas morrem e por que isso está acontecendo comigo? A morte não está acontecendo com você, ela está acontecendo com todo mundo. Então a morte é uma realidade que está aí para todo mundo. Eu vou morrer, você vai morrer, seu pai vai morrer, seu cachorro vai morrer. A gente nasce, vive e morre. Simples assim. Então, enquanto eu estava lendo esse livro e pensando também em tudo que estava acontecendo ao meu redor também, dessa minha amiga, depois um amigo do meu namorado também, da minha idade, faleceu também, e que me fez pensar mais ainda sobre a morte e principalmente a vida. O que eu estou fazendo na minha vida hoje? O que eu quero fazer? Tipo, eu posso morrer amanhã e muitas coisas eu vou deixar pra trás. Por quê? Porque eu fiquei com vergonha? Ou porque eu deixei para outro dia? Ou porque, sei lá, é muitos porquês. Enfim. E assim, com a leitura desse livro, com as vivências que eu tive no momento, me fez pensar muito sobre a morte. E já até preparei meu testamento. Senão que eu tenho muita coisa para deixar, assim, mas é mais as últimas palavras, assim, um adeus para as pessoas que estão ao meu redor. Eu acho que o mais tenso da morte é isso, que a gente não consegue dizer adeus. Que tem um funeral, mas o funeral é para os vivos, não é para os mortos. A gente tem que falar as coisas em vida, porque você sabe que a pessoa vai escutar. A gente tem um tabu enorme aqui. Nossa cultura mesmo não nos prepara para a morte, para encarar a morte de um jeito natural como é. Então eu acho que a gente tem que ler mesmo, falar sobre o assunto sem medo, pensar sobre a morte, o que vai ser depois da morte. Enfim, tem muita coisa para falar sobre o assunto, mas eu ia ficar muito tempo aqui, gaguejando muito tempo ainda. Eu quero também que você me conte aí o que você acha da morte, como você lida com isso, se você é uma daquelas pessoas que nem passa em frente a uma casa funerária porque tem medo, ou sei lá. Me diz aí como você lida bem com a morte. E se você não lida muito bem, eu super recomendo que leia Confissões de um Crematório.